Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, irei abordar uma temática bastante recorrente em nosso cotidiano. Algo que nos acompanha desde o início do mundo, e que pode gerar resultados nada agradáveis. Como sabemos, o ser humano é bastante imprevisível. Cada ser tem sua história de vida, sua formação, suas crenças, sendo cada um fruto do meio no qual é criado, e tem reações peculiares às diversas situações que a vida possa apresentar. E é dentro dessas imprevisibilidades que abordarei o tema do nosso vídeo de hoje. Considerando-se o fato de que na maioria das vezes não percebemos quando uma pessoa nutre por nós, um dos sentimentos mais nocivos da natureza humana. Refiro-me à inveja, que é o tema de abordagem de hoje. Ô, minha amiga, é a senhora. É a senhora que arranha meu carro, é? Não, sou eu aqui. Mas, rapaz, Eu não arranhei, não, fui assim. por que a senhora faz isso direto, Não hein? fiz nada. Pois toda vez é a senhora. Não, eu não arranhei, não. Só porque eu fui assim. Não, a fez assim, eu filmei até pra senhora aprender. Viu? Poxa, eu pensando que era outra pessoa. Situações como essa aí do vídeo deixam a gente até sem acreditar, se não for filmado. Imagina ter vizinhos bochileiros, que como sabemos, são pessoas que agem de forma desprezível e jogam sujo, conforme mostra o vídeo. E é algo surreal e deprimente saber que você luta para conquistar algo, e aparece um bochileiro desocupado, fracassado pronto para destruir a sua conquista. Infelizmente, ainda que sejam atitudes no mínimo grosseiras, elas são praticadas por esse tipo de gente imprestável. Eu já morei próximo de pessoas assim, nocivas e perniciosas, e sei o quão é difícil ter que tolerar seus comportamentos hediondos. São os piores tipos de gente que existem, são maldosos, invejosos, e estão sempre à espreita, prontos a destruírem todo o seu legado de vida, agindo sempre de forma oculta. A exemplo dessa criatura aí do vídeo, a qual infelizmente não pode ser chamada de senhora. Mas como já dito, o ser humano é muito imprevisível, e temos que saber lidar com esse tipo de situação, e de gente. E ninguém está isento de passar por situações oriundas da inveja. Mas o que é o sentimento de inveja? É o sentimento de angústia, apatia, irritabilidade e ansiedade que uma pessoa nutre, ao ver a conquista do seu próximo, pelo simples fato de que um invejoso sempre tem o desejo de ter o mesmo que a pessoa que ele inveja. E em alguns casos, esse sentimento pode progredir para o ódio, e até mesmo ressentimento contra a pessoa invejada. Sobre a inveja, Freud afirma o seguinte, abro aspas. A inveja, em contrapartida, envolve o sentimento que o sujeito nutre por outra pessoa, desejando possuir algo que pertence ao outro, o qual ele julga desmerecedor de tal objeto. Fecho aspas. Sigmund Freud considerava a inveja um impulso de ódio presente desde a infância. Segundo Freud, a inveja é um sentimento de ira, que surge quando se deseja algo que outra pessoa possui. Falarei de dois dos principais fatores que podem levar um ser humano a sentir inveja de seu próximo. O primeiro é a sensação de diminuição que o invejoso tem de seu próprio valor, além de se sentir sempre inferior aos outros. O segundo é a incapacidade de alcançar qualidades ou atributos aos quais ele aspira. A inveja pode ser o fruto de alguns transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade de borderline, o transtorno de personalidade passivo-agressivo, o transtorno de personalidade narcisista, esse último, um dos piores. Aos religiosos, é importante lembrar que a inveja é considerada um dos 7 pecados capitais. Aí, tropa, me denunciaram. Por causa que eu botei uma cobertura pra fazer um lava-jato aqui. Acabaram de denunciar aqui a prefeitura. Então que vai quebrar tudo, ó. Eu tô fazendo obra aqui em cima. A calçada tá aqui, 1 metro da rua, ó. Me denunciaram que eu botei um lava-jato aqui, o cara no telhado. E uma escada que eu botei pra fazer obra aqui em cima do salão. Aí, ó. Regaça aí que arrumaram. Eu resolvi exibir este vídeo para mostrar que existe diferença entre denunciação por inveja e a denunciação preventiva. E no caso aí, na minha humilde opinião, a denúncia sofrida foi preventiva.
Pois vemos um típico caso de brasileiro agindo fora da lei, e achando que tem razão. Pois, para começo de conversa, só em ele dizer que tem 1 metro de calçada para os pedestres, ele já está errado. Pois a largura mínima de uma calçada para pedestres em uma rua de bairro, como a do vídeo, é de pelo menos 1,20 m. E em casos de ruas e avenidas em áreas mais movimentadas, com maior fluxo de movimento, a largura passa a ser de 1,5 m. Outra coisa a ser observada para mostrar que ele não é tão vítima, como está se colocando aí no vídeo, é que um lava-rápido, no Brasil, precisa operar dentro de um quadro legal específico, para assegurar conformidade com as normas ambientais e de segurança. Por exemplo, a Lei 6.938/81 impõe diretrizes para o licenciamento ambiental, para qualquer empresa que lidar com produtos químicos e descarte de água, como é o caso de um lava-rápido. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, através da Lei 8.078/90, estabelece que serviços devem ser prestados com qualidade e segurança, sem riscos ao consumidor. Além do que, em termos de normas trabalhistas, a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, regula os direitos dos funcionários, enquanto normas regulamentadoras, com a NR6, que trata do uso dos equipamentos de proteção individual para assegurar a proteção necessária aos trabalhadores no ambiente de trabalho. Principalmente levando-se em consideração que esses trabalhadores estarão lidando diretamente com produtos químicos nas lavagens dos veículos. Será que o rapazinho aí do vídeo tomou essas precauções? E essas são apenas algumas das leis que um empreendimento como um lava-rápido tem que respeitar. Tem também o licenciamento ambiental, através do IBAMA e da própria Anvisa. Não vou alongar muito o assunto para não desviar do tema do vídeo, mas garanto que se esse rapaz estivesse dentro das normas regulamentadoras exigidas pelo poder público, nada disso teria acontecido. É perceptível que a água do seu lava-jato é despejada diretamente na massa asfáltica, que além de emporcalhar a rua com a lama e com os resíduos químicos, oriundos do sabão e demais produtos usados nas lavagens, destrói o asfaltamento. Além do que, é muito chato você abrir o seu portão para dar uma saída e se deparar com uma rua toda molhada, emporcalhada e suja. Então, antes de reclamar de uma eventual denúncia que você possa sofrer, procure saber não apenas dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres. Essa é uma realidade da qual não podemos fugir, mas podemos nos resguardar. Invejosos tem em todos os lugares, e lidar com esse tipo de gente não é uma tarefa tão simples. E vai exigir de você muita resiliência e sabedoria. Os ataques invejosos podem ser internalizados, destruir a autoestima, corroer o amor próprio, causar insegurança, medo, agressividade contra si mesmo e até depressão. A psicoterapia é uma ferramenta que pode ajudar a lidar com esse sentimento gerado pela inveja. Quais são os problemas que a inveja pode trazer? Não é um sentimento fácil de ser compreendido, e tampouco banal, mas é fato que um dos sintomas mais recorrentes é a baixa autoestima. Invejosos não têm autoestima, e por isso odeiam toda e qualquer pessoa que lhe pareça melhor. E o mais surpreendente, em alguns casos, é que somos invejados por aquelas pessoas acima de quaisquer suspeitas. Pessoas sempre próximas, solícitas e amigáveis. Até porque, se tem uma coisa que o invejoso sabe ser, é falso. Com base nisso, penso que a maioria de nós já fomos alvos da inveja de alguém, principalmente se temos habilidades ou virtuosismo no que desempenhamos. E é importante estarmos sempre atentos às pessoas do nosso ciclo, de modo a identificar algum tipo de comportamento que possa denunciar esse sentimento tão nocivo contra nós. Vou citar 9 tipos de comportamentos que podem ser detectados, se devidamente observados. O primeiro comportamento de um invejoso é demonstrar incômodo com o seu sucesso ou sucesso alheio, ou seja, quando uma pessoa se mostrar incomodada com suas conquistas, fique alerta, pois pode ser um claro sinal de inveja. O fato de você ter conquistado algo não a impede de se desenvolver e de também conquistar, porém, como já dito, o invejoso deseja o que é do outro. E é exatamente daí que vem o incômodo. Outro tipo de comportamento é que o invejoso parece estar o tempo todo em uma competição.
Porque para ele tudo é motivo de competição, isso para tentar suprir a sua insegurança e para tentar se mostrar superior. Isso torna seus relacionamentos complicados porque, na maioria das vezes, os demais não estão interessados em competir. Por essa razão, muitos se afastam de indivíduos assim. Outro comportamento é imitar a pessoa invejada. Você já conheceu alguém que tentou imitar as suas ações? É algo natural que pessoas próximas tenham comportamentos parecidos. Entretanto, no caso do invejoso, essa imitação ocorre com frequência. Compra roupas parecidas, frequenta os mesmos ambientes, decora a casa de forma parecida. Fazer comentários negativos direcionados a terceiros com frequência. Uma pessoa que faz comentários negativos a respeito de terceiros o tempo todo possivelmente o faz por conta da inveja. É uma espécie de mecanismo de defesa para não se sentir inferior, e por meio desses comentários, o indivíduo tenta diminuir as conquistas alheias para se sentir superior. Se vangloriar ao máximo de seus feitos e conquistas. Quando uma pessoa invejosa conquista algo, ela tende a se vangloriar ao máximo. E esse tipo de comportamento também se origina da insegurança. A cada comentário que faz aos outros a respeito de si própria e de seus feitos, ela está na verdade se esforçando para acreditar no seu próprio valor. Outro comportamento é o de mostrar satisfação quando acontece algo de ruim a uma pessoa próxima. Esse tipo de comportamento pode ser o sinal mais evidente da inveja. Ainda que o mal tenha ocorrido com alguém que ela não goste, sentir-se bem com o sofrimento alheio demonstra total falta de empatia. Além do que, esse desejo de ver outra pessoa mal para sentir-se superior é algo muito bizarro. Outro tipo de comportamento é o de tentar tirar os créditos do sucesso do outro. Sempre que fica sabendo do sucesso de alguém, a pessoa invejosa tenta tirar os créditos ou desmerecer esse sucesso. Vou exemplificar esse tipo de comportamento conforme a seguir. Olha isso, você comprou um carro novo, mas financiou em inúmeras parcelas, não vale a pena. Sua nova moradia é linda, mas é alugada. Você foi aprovado na faculdade num curso que qualquer um passa. Observe que logo após a constatação do fato, vem a conjunção adversativa, mas, como forma de tentar diminuir a conquista do outro. Este tipo de comentário é típico do invejoso, que ao menosprezar terceiros, acredita que pode se sentir mais confiante. Fazer perguntas desconfortáveis a respeito das conquistas alheias. Esse oitavo sinal tem total relação com o anterior. A diferença é que, em vez de descredibilizar o sucesso alheio, fazendo comentários para terceiros, ela o direciona para a própria pessoa. Isso costuma ser feito em forma de perguntas que geram desconforto, pois muitas vezes tratam de detalhes pessoais, como por exemplo: o chefe lhe deu um aumento, mas você sempre foi amigo dele, né? Ou seja, sempre na tentativa de deixar a pessoa desconfortável, insegura ou mesmo confusa. O último sinal da lista é aquele que aparece nos casos mais avançados de inveja. Quando não basta apenas cobiçar o que é do outro, mas tem que prejudicar também. Esse é um comportamento muito perigoso e nocivo, especialmente no ambiente de trabalho. Ao identificar um colega invejoso, é preciso manter-se em alerta e comunicar aos supervisores, se uma ação desse tipo for concretizada. E como lidar com os invejosos? Mostre ao invejoso que ele tem qualidades. Como você já deve ter percebido, pessoas mais propensas à inveja são inseguras. Por isso, um dos meios de neutralizar esse sentimento e o comportamento decorrente é justamente evidenciar para estes indivíduos as qualidades que eles têm. Se eles conseguirem passar a visualizar a vida com mais otimismo e gratidão, haverá a possibilidade da redução desse sentimento tão pernicioso. Tenha uma conversa sincera com a pessoa. Se você perceber que alguém demonstra sentimentos e atitudes nocivas em relação a você, chame essa pessoa para uma conversa franca. Pergunte a ela o que está acontecendo, o que ela está sentindo. Por que ela é tão crítica ou tenta prejudicá-lo de forma tão deliberada? Dê a ela a oportunidade de se explicar e demonstre empatia. Mostrar-se firme, ao mesmo tempo que solidário, é um meio de neutralizar o comportamento de uma pessoa invejosa. Não comente acerca de sua vida pessoal e profissional.
Se você considerar inviável estabelecer uma relação saudável e amigável com a pessoa, a melhor coisa a fazer é afastar-se da mesma. Se for o caso, evite compartilhar com essa pessoa seus planos e conquistas, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional. De posse de qualquer informação a seu respeito, o invejoso pode ter esse sentimento aumentado, ou até mesmo tomar atitudes para lhe prejudicar. Evite conviver com o indivíduo, é questão de prudência. Em suma, a inveja é um sentimento comum aos seres humanos, em algum momento da vida. No entanto, não podemos permitir que ela se intensifique, o que pode prejudicar a nossa qualidade de vida. Tanto as pessoas invejosas quanto as invejadas sofrem com essa relação disfuncional. Portanto, fique atento aos sinais e, se necessário, busque ajuda. E se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer por sua atenção, e se ainda não se inscreveu em nosso canal, não custa nada se inscrever para ajudar em meu trabalho, e peço ainda que você deixe aquele like maroto para me ajudar e me incentivar a trazer novos conteúdos como esse, levando sempre a linha de um papo reto. Muito obrigado!